Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos então aí, para o nosso primeiro vídeo, já tratando do assunto do batismo reformado, aqui na nossa playlist Batismo Reformado. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, tá certo? Marca o sininho, porque o objetivo realmente do canal é trazer conhecimento da fé reformada raiz de verdade, clássica mesmo, tá? Confessional, e não essa nutelagem que existe aí pela internet. Então, se você quer conhecer realmente calvinismo, o lugar é aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar então com um artigo que um irmão, um pastor, das Igrejas Reformadas compartilhou comigo, bem interessante, tá? E eu quero fazer a leitura, né? Como eu tinha dito para vocês, lá para frente eu vou conseguir chamar pastores para a gente fazer podcast sobre isso, mas eu vou estar lendo artigos, não é? Ficar sempre mantendo esse trabalho na playlist de estar trazendo artigos de outros pastores reformados, também estrangeiros, para que vocês possam ter uma noção maior do pensamento reformado a respeito do batismo, né? E também da própria tradição reformada em si, e acabar vencendo alguns sofismas, porque aqui em nosso contexto, infelizmente, as pessoas elas acham que falando o que querem falar sobre o que querem, né? Sobre tudo, sobre essa questão de fé reformada, o calvinismo, isso cola, né? Então, se alguns gostam dessa teologia da boa vizinhança, eu não gosto. Então, eu realmente vou ser o chato que vou falar, não, peraí, volta, não é esse não. Tenho aqui, ó, dados históricos, tem aqui, ó, essa é a tradição, é assim, assim, assado. Então, eu não sou obrigado a aceitar essas inovações, que nós temos aqui no Brasil. Vamos então para o texto. Já tem até aqui no próprio vídeo, né? O título, ok? Os batismos católicos romanos são válidos? Olha só, já vamos começar com esse tema aí. Tema muito importante, tá bom? Bastante controverso. Inclusive, se você conhece as igrejas reformadas, não é? E conhece a IPB, vai perceber que temos posições diferentes a respeito desse assunto, tá? Então, é um artigo aí, certo? Do pastor Steve Sweats, né? Igreja Reformada Unida do Canadá, né? Hamilton. Vamos lá para o texto, então, tá? Bem curioso. Então, os batismos católicos romanos são válidos? Porque sabemos que, geralmente, do lado de cá, protestante ou evangélico, existe uma rejeição, ao batismo católico romano, né? Então, introdução aqui. Há alguns anos, uma jovem chamada Sara queria tornar-se membro da congregação que eu pastoreava. Ela cresceu em uma família católica romana. Então, nos sentamos com alguns outros e estudamos o Catecismo de Heidelberg, como parte de uma classe para novos membros. Quando chegamos à sessão que tratava dos sacramentos, ela perguntou se teria que ser batizada novamente para se tornar membro de uma igreja reformada. Após uma investigação mais aprofundada, eu disse a ela que não, ela não precisava ser rebatizada. Mas por que essa conclusão, né? A pergunta que devemos responder ao pensarmos sobre este assunto é esta: o batismo católico romano é um batismo cristão verdadeiro? E a resposta é sim. Então, já na introdução, ele já fala disso abertamente, né? Com a compreensão até mesmo nossa, certo? Eu só, por segurança, conectar aqui o carregador do notebook, senão vai descarregar. Prontinho. Vou ver aqui, tá resolvido agora. Então, já de cara ele responde, né? Mas podemos perceber aqui que o assunto é importante e pode ser bem controverso para algumas pessoas. Então, uma definição, vamos lá, uma definição. O que constitui um batismo cristão? Ao resumir as escrituras, o artigo 34 da Confissão Belga menciona três coisas que devemos, ou aliás, que devem estar presentes. O destinatário deve ser batizado com água pura, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e por um ministro, certo? E aí também tem referência da Confissão de Fé de Westminster, Catecismo. Eu vou ler esses documentos também, tá? Catecismo de Heidelberg e tal. Teologicamente, os três elementos que compõem o batismo envolvem a sua matéria. Deve ser água, forma no caso, usando a fórmula trinitária, e design é um sacramento que significa e sela e é feito por um ministro de Cristo.
Tudo isso parece bastante simples, mas há um problema. Mas antes de chegarmos no problema, né, vamos aqui aos textos citados nessa seção aqui, né, uma definição. A Confissão Belga, artigo 34, por exemplo, que é uma confissão que as igrejas reformadas do continente subscrevem, né, especialmente os Países Baixos, vai falar sobre isso, né? Então, inclusive é interessante, né? Isso aqui é importante a vocês compreenderem que a confissão belga é uma confissão reformada, tá? Uma confissão reformada mesmo, não é confissão batista, é confissão reformada, de verdade. E o que está aqui na confissão belga é comum nas confissões reformadas todas, ok? Então, por exemplo, cremos e confessamos que Jesus Cristo, o qual é o fim da lei, derramando seu sangue, acabou com qualquer outro derramamento de sangue, que se possa ou queira realizar para a reconciliação dos pecados. Tendo abolido a circuncisão, que se praticava com sangue, ele instituiu em lugar dela o sacramento do batismo. Então, esse é o pensamento reformado, tá? Esse é o pensamento reformado. E não é uma questão, ou seja, o batismo ele não é uma questão secundária, mas está totalmente amarrado nesse sentido à nossa teologia da salvação. Tá? Isso é muito importante compreender. Isso tem a ver com o relacionamento de Deus com o seu povo, que é pactual salvífico. Então, é bom compreender isso aí. Tá? Então, deixa eu ler alguns trechos aqui. Então, por isso, Cristo mandou batizar todos os seus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Somente com água. Ok? E aí, os ministros, por sua parte, nos administram somente o sacramento, que é visível, mas nosso Senhor nos concede o que o sacramento significa, a saber, os dons invisíveis da graça. Então, o que nós fazemos como ministros é uma coisa, a igreja faz é uma coisa, que é apenas administrar, né, liturgicamente a forma, o sacramento em si, mas quem aplica o que o sacramento significa é o próprio Senhor, por meio do Espírito Santo, né? Então, por isso, cremos que quem quer entrar na vida eterna deve ser batizado uma só vez, certo? O batismo não pode ser repetido, porque também não podemos nascer duas vezes. E porque este batismo tem utilidade não somente no momento de recebê-lo, mas durante a vida inteira. Este é o pensamento reformado. E até é curioso, no artigo 34 da Constituição Belga, essa seção aqui, essa parte final, rejeitamos, portanto, o erro dos anabatistas, que não se contentam com o batismo que uma vez receberam e que, além disto, condenam o batismo dos filhos dos crentes. Ou seja, o que está na Confissão Belga é também, ok? O, o princípio aqui é também contrário aos batistas nesse sentido, tá? Porque os batistas, eles têm uma relação também com os anabatistas. Isso é fato, tá? Então, o que está aqui na Confissão Belga também rejeita, ok? A teologia batista de não aplicar o batismo aos filhos dos crentes, certo? Então, nós cremos, porém, que eles devem ser batizados e com o sinal da aliança devem ser selados, assim como as crianças em Israel eram circuncidadas com base nas mesmas promessas que foram feitas aos nossos filhos. Então, só deixei esses pontos aí destacados para vocês terem uma noção, não é, de como é o pensamento reformado de verdade, tá? Então, se alguém chegar aí, olha, não, pastor, mas aqui tem a confissão de fé batista de... Cara, confissão de fé batista não é confissão reformada, tá? É a realidade. Quem não aguentar, chora. É simples assim. Continuando. Tem um pedacinho aqui também. Ó. Além disso, o batismo tem para nossos filhos o mesmo efeito que a circuncisão tinha para o povo judeu. Então, é até usado o texto de Colossenses 2 e 11. Né? Isso aqui é fruto de exegese reformada, ok? Então não é uma coisa secundária, simplesmente. Então temos também o mesmo assunto, não é? Citado aqui na Confissão de Fé de Westminster, tá? Eu vou ler também, para os irmãos terem uma noção. Então, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, do batismo. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça.
tá? Então, notem bem aqui como há uma continuidade, né, entre os padrões de fé de Westminster, não é, que basicamente mantém o pensamento da Confissão Belga. Então, vamos lá. Pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Ok, aí vemos o ponto 2 aqui, olha. O elemento exterior usado neste sacramento é a água com a qual o ministro do evangelho, legalmente ordenado, deve ser batizado. Aliás, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, notem bem isso aqui, olha. Confissão de Fé de Westminster, né, capítulo 28. O elemento exterior usado neste sacramento é água, com a qual um ministro do evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Inclusive tem aqui umas diferenciações aqui também, né? Interessantes, sobre a questão de efusão e aspersão. Mas vamos lá. No ponto 5 aqui. Posto que seja grande pecado desprezar... Ouçam bem isso aqui, pessoal. Estão até lendo aí também, né? Então, posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança... Contudo, isso está se falando, né, da aplicação geral mesmo. Então, contudo, a graça e a salvação não se achem tão inesperadamente, inseparavelmente, né, ligadas com elas, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, os que sejam indubitavelmente regenerados, todos que são batizados. Então, vai manter, né, basicamente o mesmo entendimento do batismo, ok? Que tem na Confissão Belga, né? Claro que está de uma forma um pouco diferente. Mas o Catecismo Maior de Westminster também continua. Pergunta 165, né? O que é batismo? Batismo é um sacramento do Novo Testamento no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser um sinal e selo, tá, de nos unir a si mesmo, da remissão dos pecados por seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. Por ele, os batizados são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um comprometimento público, professando pertencer inteira e unicamente a Cristo. Então, pergunta 166. A quem deve ser administrado o batismo? Olha só, isso é o pensamento reformado. O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, não é, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Tá? Devem ser batizadas. Esse é o mesmo entendimento a respeito da circuncisão, porque na fé reformada de verdade nós entendemos que o batismo substitui a circuncisão. Tá? Então, por exemplo, por que é que as crianças em Israel, não é, lá naquele contexto, lá os menininhos, eles eram circuncidados? Para pertencer a Deus na aliança? Não. Eles eram circuncidados porque eles já pertenciam a Deus. Eles já pertenciam a Deus. Lembra de Gênesis 17, quando Deus institui a circuncisão? Abraão não tinha filhos ainda. Mas fica muito claro que o Senhor já ordena, e já diz de maneira muito clara, que eles, os filhos de Abraão, pertencem a ele na aliança que ele está fazendo com Abraão. Que ele fez com Abraão. E, portanto, não é, é um direito que a criança, filha da aliança, tem, assim como com relação ao batismo. Né? Então, nós batizamos também por conta disso. Porque entendemos que substitui a circuncisão, né, o batismo, e os nossos filhos, eles já estão no pacto, eles pertencem a Deus nesse pacto, ok? Se somos crentes, é assim que é, certo? Também tem a outra pergunta sobre a questão do proveito, né? Mas deixa para um outro momento. E também o Catecismo de Heidelberg, né? Domingo 26, vai basicamente citar o texto da Palavra de Deus, tá? Então, pergunta 71. Onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu espírito tão certo como somos lavados com a água do batismo? Na instituição do batismo, onde ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Esta promessa
se repete também onde a Escritura chama o batismo de lavagem, da regeneração e de purificação dos pecados, tá? Então, só importante ler, né, esses artigos que foram citados aqui no texto principal que nós temos de uma definição, tá? Agora vamos para o problema. O problema é tem havido algumas objeções à validade dos batismos católicos romanos, o que é bem comum em nosso contexto, né? Em meados do século XIX, os presbiterianos americanos estavam tendo esta discussão. Tá? Então, antes, isso era recebido comum, como ainda é nas igrejas reformadas. Não havia dificuldade de aceitar o batismo católico romano. Para nós também não há dificuldade. Né? Então, no meados do século XIX, houve então essa discussão entre os presbiterianos, isso norte-americanos. Tá? As figuras proeminentes foram esse J.H. Trowell, falecido em 1862, e Charles Hodge, que é mais conhecido para nós aqui, né? Falecido em 1878. Trowell e aqueles que ficaram do lado dele argumentaram contra a validade do batismo católico romano. Tá? Então, o partido de Trowell, nesse sentido, argumentou contra a validade do catolicismo romano. Isso eu quero que os irmãos entendam, até para quem for presbiteriano e de repente vier assistir esse vídeo, não me entender errado, tá? Mas isso aqui, né, essa atitude de Trowell nesse sentido, já é um rompimento, não é, com o pensamento reformado, tá? Não é no sentido geral não, ok? Mas nesse ponto aqui, eles estão rompendo com o pensamento reformado, certo? Trowell propôs isso, não é? Um rompimento desse entendimento da fé reformada, tá? Rod e aqueles que seguiram seus passos teológicos defenderam o lado oposto. Então, Rod manteve nesse sentido o pensamento reformado clássico mesmo, tá? De receber realmente o batismo que é feito na Igreja Católica Romana. Certo? Então, para quem está chegando aí e não sabia disso, fique sabendo dessas informações importantes. Embora uma série de argumentos tenham sido apresentados por Trowell, incluindo a impureza da água usada pelos católicos romanos e outras visões erradas que eles tinham do sacramento, não é? O eixo principal do argumento centrava-se na questão de saber se um padre é um ministro de Cristo. Ou não, no caso, né? Um padre é um ministro de Cristo? É claro que do lado de cá, né, da ponte para cá, é tudo evangélico, é assim que é tratado, né? É generalizado desse jeito. E, portanto, desse lado protestante mais evangélico, né, majoritariamente falando, aqui tudo é aceitável. Né? Então, do lado de cá, tudo é aceitável. Mas do lado de lá é católico romano e, portanto, né, é a Grande Babilônia. Nós rejeitamos tudo, não há nada de real, de verdadeiro, não há nada. Nós rejeitamos totalmente. Tá? Esse é um pensamento bem comum hoje. E isso parece muito anabatismo, tá? Depois eu comento sobre isso, mas nós reformados, que mantemos a linha reformada clássica, nós entendemos que essa postura também presbiteriana, né, norte-americana, é uma postura, veja, nós estamos dizendo que isso é literalmente anabatismo, mas nós temos uma desconfiança de que esse rigor, ele tem um pouco dessa coisa anabatista de você rejeita a Igreja Católica Romana de maneira total. Né, no sentido de que não há nada que eu possa nem sequer olhar na Igreja Católica Romana, ao ponto de nem reconhecer como igreja, nem que seja desviada, mas como igreja. Né? Tem uns que falam da Igreja Católica Romana como se fosse uma seita, por exemplo, né? E não é uma seita, é uma igreja desviada. Né? Certo? Se afastou da verdade? Com certeza, isso não tem como negar. Mas também tem como negar a história? Nós saímos de lá, é só lembrar disso aí, né? Mas tudo bem. Afinal, se a Igreja Católica Romana é uma sinagoga de Satanás, esse seria o argumento, como podem os seus ministros ser verdadeiros ministros de Cristo? Boa pergunta, né? Se a Igreja Católica Romana é uma sinagoga de Satanás, seria o tipo de pensamento e argumento daquele período, né? Da turma de Trowell. Como podem, então, os seus ministros serem verdadeiros ministros de Cristo? Tá? A Confissão de Fé de Westminster, não é, que eu já li aqui no capítulo 28, artigo 2, o elemento externo a ser usado neste sacramento é a água, por um ministro do Evangelho legalmente chamado para isso. Tá? A história mais recente, a Igreja Presbiteriana na América
escreveu um relatório de estudo sobre o assunto. A maioria ficou do lado de Trowell. Então, o partido de Trowell, nesse sentido, né, que defendia a rejeição completa da Igreja Católica Romana no que diz respeito ao batismo, venceu. Tá? Isso foi a decisão da maioria. Então, a maioria ficou do lado de Trowell e a minoria ficou do lado de Rod. Historicamente, os reformados aceitaram o batismo católico romano. O que devemos perguntar neste momento é: devemos continuar a aceitar os seus batismos? Essa é uma pergunta interessante porque aqui no nosso contexto, podemos entenderem, existe dificuldade, tá? Sem citar nomes, mas já tivemos certos impasses com a IPB aqui no Brasil, por exemplo, de um membro que saiu da igreja que eu pastoreava anteriormente e começou a visitar a IPB, essa IPB em especial, Igreja Fiel, tudo mais, eu conheço o pessoal de lá, são irmãos mesmo, e esse irmão que é da nossa comunidade, que era membro comungante de lá, né, ele veio da Igreja Católica Romana e não passou o batismo. Inclusive no final, quando eu terminar de ler aqui o artigo dele, né, do Sweats, né, eu vou falar um pouco sobre essa história, sobre o que eu enfrentei nesse contexto, mas eu enfrentei essa dificuldade também com os presbiterianos. Então, basicamente, o irmão foi para essa comunidade, para essa igreja presbiteriana, e quando ele citou que ele não foi batizado numa igreja evangélica, mas ele recebeu o batismo quando criança na igreja católica romana, e era membro das igrejas reformadas, ele foi barrado nesse sentido, tá? E os argumentos, né, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos presbiterianos, sinceramente, eles não são nem um pouco convincentes, né? Por isso que a gente tem essa desconfiança, né, que é um tipo de rigor anabatista. Nós estamos dizendo que os irmãos são anabatistas, não é isso não, por favor, não me entendam mal. Mas para nós soa como isso, porque é estranho. É estranho isso aí. Tá, mas tudo bem. Diante de tudo isso, né, algumas pessoas imaginam que reformados rejeitam, nesse sentido, o batismo da Igreja Católica Romana. E se alguém já disse isso, é falácia. Nós reformados não rejeitamos o batismo da Igreja Católica Romana. De jeito nenhum. Tá? Presbiterianos e os demais evangélicos podem fazê-lo, mas nós reformados mesmo não fazemos isso. Tá? E tem diferença entre reformado e presbiteriano. Presbiteriano também é reformado? É, mas tem diferenças. Nós somos mais antigos. Né? E a nossa tradição realmente é clássica mesmo. Então, isso é bom pontuar. Ok? Então, há sim algum tipo de relação de descontinuidade também. Ok? Mas vamos lá. Mas vejam que isso era comum também para os presbiterianos. E foi mudado nos Estados Unidos. Né? Se eu não me engano, as igrejas presbiterianas reformadas, né, as que são mais da linha escocesa, digamos assim, mantêm essa prática também clássica de aceitar o batismo da Igreja Católica Romana. Mas, vamos lá. A pergunta é: devemos continuar a aceitar os seus batismos? Será que isso não já deu tempo de fazer uma reflexão melhor a respeito do assunto, não é? E devemos continuar mantendo esse pensamento clássico reformado, que é de Calvino até nós, não é? Mantendo o mesmo padrão ainda? Então, vamos lá. Uma resposta. Sim, deveríamos continuar a nossa prática de aceitar batismos católicos romanos. Isto não é de forma alguma um endosso às suas visões antibíblicas sobre o batismo. Então, um ponto muito importante nós não estamos com isso, né, é o que o pastor está defendendo aqui, que aceitar um batismo da Igreja Católica Romana é o mesmo que endossar, não é, o seu desvio teológico. De jeito nenhum. Tanto é que a teologia do batismo deles é diferente. Tá? A reforma reformou isso também. Certo? Então, por exemplo, eles acreditam que o batismo é necessário para a salvação. Tá? Que tem eficácia para a salvação, que a água benta deve ser usada e assim por diante. Certo? A razão pela qual devemos aceitar os seus batismos é porque os três elementos necessários para um batismo adequado estão presentes. Então, veja, nós não estamos endossando o erro deles, mas ao mesmo tempo não podemos negar que os três elementos exigidos, como em nossas confissões reformadas, estão presentes. Ou seja, nós temos a matéria, a forma e o design. Está tudo lá. Tá? No batismo católico romano, está tudo lá. Ok? Então, quanto ao assunto, utiliza-se água. Pode ser água abençoada pelo Papa ou sancionada pela Igreja Católica Romana, mas é água, não deixa de ser água. Tá? Na Igreja Católica Romana você não batiza a pessoa com azeite, nem com vinho, nem serragem ou cinza. É água, é simplesmente água. O assunto então está certo. É o que o pastor aqui observa muito bem. Quanto à forma, utiliza-se a fórmula trinitária.
Ou seja, na Igreja Católica Romana, aquela ordem dada por Cristo vai ser cumprida. As crianças, né, quem for para lá, quem não for batizado ainda, ou um bebezinho que nasceu ali naquele contexto, serão batizados todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus enviou seus discípulos para irem e fazerem discípulos. Parte desse trabalho de fazer discípulos era batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica Romana usa em seus batismos a mesma fórmula que as igrejas reformadas. Então, até aí, tá tudo lá. Tá tudo lá. Certo? Quanto ao design, a Igreja Católica Romana vê o batismo como um sacramento, assim como nós. Tá? Eles também o veem de forma semelhante como um sinal e selo que aplica os benefícios da salvação. Ainda que nisso eles tenham distorções teológicas, né? Porque colocam a ênfase no batismo como se a graça estivesse no próprio elemento em si, e portanto o elemento torna-se eficaz para aplicar a salvação, né? Mas ainda assim, tirando esse desvio, essa distorção teológica, né? O que acontece é que também eles veem o batismo como sinal, né? Que aplica de alguma maneira os benefícios da salvação. A sua visão, um meio de graça, para ser mais claro, a sua visão da eficácia do batismo, que a graça é dada automaticamente ao destinatário, é colocada num estado de graça por causa do batismo. É a verdadeira questão. Esse é o problema, como falei, né? É entender que a graça está contida no próprio elemento consagrado pelo padre, no caso na questão da missa, não é? Da hóstia, ou então no batismo, imaginando que a oração do padre, né, a água benta, etc., vão ali ter eficácia para salvar alguém, tá? Então, intimamente ligado a isso está a pessoa que administra o batismo. O batismo depende do mérito de quem o realiza. Então, mais uma vez, né, existe toda essa coisa de não, mas os padres não são ministros de Cristo. Não, eu não aceito padres. E papapá, aquela coisa todinha. E assim as pessoas acabam fazendo um link direto entre o batismo e a pessoa que realiza o batismo. Como se uma coisa dependesse da outra. Né? Então, é bom pensar sobre isso. A pergunta é bem peculiar e pertinente. Olha, o batismo depende do mérito de quem o realiza? Hum? A validade do batismo depende de mim como ministro, por exemplo? Né? Ou depende do padre? Certo? Aqueles que seguiram, né, Troel argumentaram que um padre católico não é um ministro de Deus legalmente chamado. Tá? Isso é estranho, né? Quando a gente pensa na Igreja Católica Romana, sempre tem alguma tensão, porque sempre vamos entender que aqueles que estão negando isso de alguma maneira estão realmente muito parecidos com os anabatistas nesse sentido. E nós reformados só nos chamamos de reformados historicamente falando porque procuramos reformar a igreja que existia, que é a Igreja Católica Romana. E temos que reconhecer, né, a sua história, temos que reconhecer que no início era uma igreja fiel e foi se desviando, tá? E que as ordenações, digamos assim, elas são legítimas, né? Elas vêm desde o começo. Então, a mudança, digamos assim, de teologia, gradativamente, o afastamento teológico gradativo dela para abraçar a heresia, não é? Isso se deu ao longo da história, mas nós reconhecemos a sua historicidade, né? Não tem como negar isso, tá? E nesse sentido, as pessoas estão equiparando a Igreja Católica Romana a seitas modernas. Isso é um erro, tá? É um erro. Então, quem seguiu Troel argumentou que um padre católico romano não é um ministro legalmente ordenado por Deus, tá? Rod argumentou que os padres são verdadeiros ministros. Tá? E esse era o pensamento reformado também. E é ainda, tá? É a estrutura hierárquica e, em última análise, o papado que mostra que a Igreja Católica Romana é uma sinagoga de Satanás, argumentou Rod. Então ele está, veja, nós vemos que é uma sinagoga de Satanás por conta dessa estrutura. Contudo, localmente, o sacerdote é chamado por uma comunidade particular de pessoas que professam fé em Cristo. Certo? E é um detalhe muito importante aqui. Acho que é bom pontuar esse assunto. Católicos romanos são cristãos. Olha, eu sei que se algum católico romano ou outra pessoa ouvir isso, vai falar, vá, é sério, né? É claro que nós somos cristãos. Certo, mas entendam, agora eu falo para quem é evangélico. Os evangélicos não entendem assim. Isso é tão comum, essa distorção histórica e essa rejeição do catolicismo romano como se fosse cristão,
que é muito comum você conversar com pessoas de outras comunidades e notar, não é, os católicos e os cristãos, essa separação. Irmãos, nós precisamos ser honestos, tá? Precisamos ser honestos. Os católicos romanos, eles vão à missa, eles saem para o encontro com a comunidade, não é? Nesse sentido, para professar sua fé em Cristo. Ah, mas aí Maria e os santos e a idolatria. Sim, esses são os acréscimos que nós rejeitamos, tá? Essa é a parte ruim que nós rejeitamos. Mas quando eles saem para as suas missas, eles vão professar sua fé em Cristo. Eu fui católico romano, eu fui criado assim, tá? Então, por mais que seja uma expressão de fé torta, distorcida, às vezes herética de verdade, às vezes não, herética mesmo em muitos aspectos, não é porque tem acréscimos, porque é Cristo e mais um monte de coisas, ainda assim eles saem para professar sua fé em Cristo. Eles não estão saindo de casa, não é para se reunir em um templo e adorar Buda e adorar qualquer outra divindade pagã. Não é isso que eles estão fazendo. Então não dá para negar, isso chega a ser estúpido. Me perdoe a minha franqueza aqui, mas tem gente que trata como se eles não fossem cristãos. Isso pra mim é absurdo, cara. Absurdo. Totalmente absurdo. Tá? E eles são cristãos, sim. Eu reconheço como cristãos os católicos romanos, os católicos ortodoxos, né? Todas as igrejas orientais são todas cristãs. Existem cristianismos no mundo, tá? Então esse pensamento aí de bolha que muitas pessoas têm atrapalha bastante, porque você acaba julgando com a sua cabeça dentro dessa bolha. Então é bom, né, dar uma olhadinha por fora e perceber, peraí. Nós não estamos, nesse sentido, validando as demais instituições, ou então as demais tradições, nesse sentido, cristãs, como sendo fiéis, como a reformada, não. Mas também não podemos negar que são cristãs, tá? Até mesmo porque, sinceramente, é, qualquer pessoa que, para mim, eu tô dizendo agora para, se você é presbiteriano ou se diz reformado e pensa desse jeito, eu vou mostrar o que eu penso também. Ok? Com todo respeito a vocês, mas vou mostrar o que eu penso também. Para mim, se qualquer pessoa, dentro da ponte para cá, né, do contexto protestante, de falar que a Igreja Católica Romana não é uma igreja cristã e, portanto, que um católico romano não é um cristão, eu vou me sentir no direito de dizer que também que um monte de denominações dessas que tem aqui no, né, no meu evangélico, da ponte para cá, não são cristãs. Por várias razões. Porque as pessoas sempre vão apontar, ah, mas sinagoga de Satanás. Sim, vamos ser um pouco mais objetivos e parar de ter argumentos emocionais, né? Ser objetivos. Qual o problema dele lá? Então, a doutrina, olha para as igrejas evangélicas. Eu não sei nem o que é o evangelicalismo mais. Sinceramente. Lá tem heresia? Vixe, e aqui? Eu tenho até medo. Eu nem consigo mais dizer se lá. Sinceramente, vou ser honesto. Eu não consigo dizer que o evangelicalismo, que o do meio protestante, é melhor do que o católico romano. Eu não falo mais isso. Pra mim isso não faz. Perdeu o sentido há muito tempo. Tá? Por experiência minha de ficar analisando. E vocês sabem disso. Então, se o problema é doutrina, né, temos aí maus exemplos lá, da ponte para lá e da ponte para cá. Ok? Ah, mas a idolatria e papapá. A idolatria deles talvez seja mais fácil de ser acusada, de ser vista, né? Porque é muito claro, muito estético. No evangélico, a idolatria para mim é a mesma coisa, é igual, é igual. A diferença é que o bom evangélico não coloca um boneco de gesso na parede, nem quadro de santo, nem se ajoelha diante de imagem. É só isso. Mas evangélico se ajoelha diante de pastor, diante de supostos apóstolos, sabe? É que são campanhas milagrosas. Se você for analisar bem, é a mesma idolatria. Porém, a roupagem, o rótulo é diferente. Só isso. A essência é a mesma. É a mesma. Então, se vamos ser honestos de verdade e falar que os católicos romanos ou a Igreja Católica Romana não é cristã, tem que colocar isso na conta dos evangélicos também. Tá? Eu não sou tribalista, meu amigo. Não adianta. Se a pessoa. Eu não vou ficar defendendo porque é da ponta pra cá. Pra mim é tudo uma coisa só. Por isso eu respeito, na verdade, todas as tradições como cristãs. E isso não está necessariamente validando elas como sendo fiéis, porque não é esse o caso. Ok? Então, se a Igreja Católica Romana é uma sinagoga de Satanás nesse sentido, para mim, as igrejas evangélicas também são. Tá? O que isso significa? Então, vamos lá. Continuando. Eu vou ler só a expressão de novo. Contudo, localmente,
tá? Localmente. Então, Rod faz a separação. Uma coisa é analisarmos a estrutura geral da Igreja Católica Romana. Sim, vemos uma sinagoga de Satanás, um sistema totalmente anticristo nesse sentido. Mas, veja, contudo, localmente, o... É, aliás, peraí, deixa eu colocar aqui. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Tá. Então, contudo, localmente, o sacerdote é chamado por uma comunidade particular de pessoas que professam a fé em Cristo. O que isso significa é que um padre católico realizando um batismo é diferente de seu irmão mais velho batizando você em uma banheira quando você era criança, né? Então, existe sim um ministro ordenado legalmente reconhecido aqui, chamado, tá? Algo oficial está acontecendo. Então, esse é o argumento de Rod, que é o nosso entendimento também, tá? E para fazer o link melhor, para vocês entenderem aí, o pastor também vai citar Calvino nesse sentido, tá? Então, João Calvino trata desta questão no capítulo 15 do terceiro livro das Institutas, não é? Há uma razão pela qual Calvino não foi rebatizado depois que a reforma ocorreu, e a razão é também a nossa defesa de hoje, né? Então, veja, esse é o pensamento reformado clássico, e nós que somos reformados, não é, continentais, mantemos o pensamento clássico, ok? No batismo, é o Senhor quem coloca seu selo sobre o batismo, independentemente nesse sentido de quem é a mão que o realiza, ok? O batismo é algo de Cristo, é ordenado por Cristo, tá? Ele ordena a bênção, ele é a própria bênção, ele aplica a bênção pelo seu Espírito. Isso não tem nada a ver simplesmente com a mão humana que faz, que realiza o batismo. Calvino dá uma ilustração, né, da reforma sobre o rei Josias e o rei Ezequias, né? Então, Calvino usa isso como argumento, né? Isso é bem interessante, tá? Bem interessante. Se há o pensamento de fazer de desligar, né, essa separação, aí, mais uma vez, aí é que paira sobre nós a desconfiança de um certo anabatismo também influenciando os presbiterianos norte-americanos. É uma desconfiança, irmão. Não estamos dizendo que é, não, tá? Então veja, Calvino dá a ilustração da reforma sobre o rei Josias e o rei Ezequias. Então temos aqui os textos, ok? Na palavra de Deus. Embora mãos iníquas tenham realizado a circuncisão de milhares de pessoas, esses reis fiéis não exigiram uma segunda circuncisão. Entendeu? E esse argumento de Calvino é muito bom, é muito lógico, é muito aplicável. Você vê isso na Escritura, não é? Então, o povo da aliança esteve sob a administração de oficiais, vou usar esse termo, fiéis e muitos infiéis também. E sob as duas administrações, né, de fidelidade, onde se manteve a aliança com sua fidelidade, com sua teologia correta, e também quando houve desvios, tá, e corrupção, e o povo começou a perder as suas características pela infidelidade, e idolatria foi propagada, né, a ídolos de fato pagãos, a tudo aquilo ali. Quando a idolatria entrou no meio do povo de Deus, a igreja da antiga aliança, ainda assim, a circuncisão realizada não era invalidada. Esse é o argumento de Calvino aqui, tá? O mesmo é verdade para nós. Quer seja um padre ou um pastor realizando o batismo, a beleza do sacramento está na pessoa que fala, não é? E a pessoa é Deus, tá? O sacramento é dele, certo? A própria natureza do sacramento nos impede de tentar rebatizar aqueles que se tornam reformados depois de terem vindo da Igreja Católica Romana, tá? Então, esse é o nosso pensamento reformado. Para nós, a própria natureza do sacramento em si é contrária, não é, à repetição, por exemplo, né? No batismo, é Deus quem faz uma promessa à criança. A promessa feita nos sacramentos é perdoar os pecados e dar-nos a vida eterna somente pela graça, por causa do único sacrifício de Cristo consumado na cruz. O Catecismo de Heidelberg, né, pergunta e resposta 66. Essa promessa é a mesma, quer alguém tenha sido batizado pelo Papa ou pelo pastor. A promessa permanece a mesma. Deus fez a promessa, não foi a igreja. O batismo
é uma reivindicação pactual de uma criança de ser identificada com Deus e de ser membro de sua igreja e povo, tá? É um direito da criança, de acordo com a promessa de Deus, com a aliança, certo? Então, concluindo, vamos para a conclusão agora. A aceitação dos batismos católicos romanos tem sido um debate menos para aquele de tradição das três formas de unidade do que para a tradição presbiteriana. Então, nós, digamos assim, não temos um problema com isso, tá? Sério. Nós podemos conversar a respeito, mas não é uma coisa tão tensa ao ponto de nós rejeitarmos o batismo da Igreja Católica Romana. Os argumentos que foram usados no século XVI continuam hoje. Eles não foram derrubados, tá? E, inclusive no sentido geral mesmo, até pensando num argumento um pouco mais moderno, né? Não, mas é o mesmo princípio, né? Que é essa comparação. Olhe para as igrejas evangélicas, olhe para a Igreja Católica Romana. Me mostre de maneira clara qual a diferença, porque eu não vejo. Eu só vejo diferença de rótulo, mas não de essência. Tá? E aí? Se vamos analisar desse jeito, então logicamente só vamos aceitar o batismo da nossa própria igreja. Se vamos continuar desse jeito, né? Então, se há uma diferença de doutrina, se eu posso identificar erros e marcas de infidelidade em igrejas, então vamos começar a rejeitar também. Não faz sentido, mas tudo bem. No entanto, é importante saber qual a nossa posição sobre esta questão. Por que deveríamos orar, não é, para que nos deparemos com este cenário com muita frequência? Quando Sara, a jovem que foi batizada como católica romana, tornou-se membro da nossa congregação, ela fez a sua pública profissão de fé. Ela não foi rebatizada e a razão é porque ela já havia recebido o batismo em nome da Trindade, não é? E realizado por um sacerdote. A promessa de Deus foi-lhe dada no seu batismo. E quando ela confessou o seu amor pelo Senhor, essa promessa foi publicamente cumprida pela congregação. Como congregação, regozijamo-nos com ela e louvamos a Deus pela sua graciosa promessa sacramental, que foi dada a ela e a todos nós em nossos batismos, tá? Então tá aqui, fonte, ok? E, como eu tinha dito para os irmãos, não é, terminando essa parte e explicando um pouco mais a respeito disso, nós realmente não temos a dificuldade de receber o batismo da Igreja Católica Romana. Para nós, como eu falei, paira essa desconfiança de um rigor anabatista com relação a rejeitar o batismo da Igreja Católica Romana, certo? Porque para nós não faz sentido essa rejeição. Nenhum. Porque vemos os elementos lá, certo? Vemos os elementos lá. E obviamente, se você vai, mesmo reconhecer os elementos lá, rejeitar por conta da instituição em si, é porque você está colocando o mérito do batismo na própria instituição. Esquecendo que o batismo é uma instituição de Cristo, é um sacramento divino. Não foi instituído pela igreja. Tá? Portanto, quem faz a promessa é Cristo e não a igreja. Certo? Isso não depende de nós ministros ou das instituições que, porventura, venham a se corromper, porque foi isso que aconteceu com a Igreja Católica Romana. Lembremos disso. Não foi uma seita que surgiu do nada. A Igreja Católica Romana não surgiu do nada. Tá? Não surgiu do nada. Não é como o Zequinha que, sei lá, tá no trabalho, tá meio cansado, meio delirante por causa da fome, meio de em ponto, comeu nada, começa a ter miragens por causa da fome, não é? E de repente ele, caramba, eu acho que Deus está me chamando para alguma coisa, porque eu vi um anjo ali andando pelas nuvens. Então vai para casa, pega uma lata de óleo de soja, derrama na cabeça e fala: agora eu sou ungido do Senhor, agora eu sou um ministro ordenado, eu me auto-ordenei. Não é? E então começa uma denominação chamada Igreja Apostólica, eu não sei das quantas. Não é esse o caso. Não é esse o caso. Tá? Não é esse o caso. A Igreja Católica Romana não é uma seita. É uma igreja que ao longo dos séculos foi se desviando. Nós sabemos a sua origem, sabemos a sua identidade, nós saímos de lá. Tá? Então não tem como negar essas coisas. Por isso, para mim, não faz sentido, para a tradição reformada de verdade, não faz sentido essa negação. Essa é uma decisão presbiteriana. Depois, é claro, porque os presbiterianos mais confessionais ou mais clássicos, eles mantêm essa posição ainda. Mas isso foi a decisão, né? Porque a maioria venceu aqui na América. Então, vamos respeitar, é claro, mas para nós não faz sentido. E para nós isso é uma coisa muito triste, porque isso complica a nossa relação como igrejas, né? Então, ver que isso acaba nos isolando. Nós continuamos mantendo a nossa confessionalidade, continuamos mantendo o nosso padrão clássico,
os presbiterianos mudaram. Foi isso que aconteceu. Né? E eles mudaram. Nós não vamos mudar com relação a isso. Eles mudaram. E essa mudança trouxe alguma separação entre as igrejas. Isso é fato. Tanto é que uma pessoa da igreja reformada, um membro da igreja reformada, se fosse, de repente, para uma cidade onde houvesse uma IPB, não é? E ele não fosse batizado na própria igreja reformada ou então em uma outra igreja evangélica, lá ele ia ter que ser rebatizado. E foi isso que aconteceu com um membro da nossa comunidade. Né? Ele não aceitou ser rebatizado e eu estou do lado dele nesse sentido. Com todo o respeito que eu tenho aos demais ministros, aos pastores que não quiseram recebê-lo como membro, aos presbíteros, eu fico do lado do membro da comunidade, que eu era pastor. Porque ele não está errado, ele está certíssimo. Essa é a nossa opinião reformada clássica mesmo, tá? E, portanto, eu defendo nesse sentido. Agora, é bom lembrar também, para os irmãos entenderem, que não somente essa tensão entre a IPB com relação ao batismo, que vem da Igreja Católica Romana, nós já tivemos, né? Mas bem no começo também, quando eu estava com os irmãos lá ainda, passando por um processo de reforma, né? Já estávamos bem avançados, mas algumas coisas, quando... Isso é até um detalhe importante para quem está começando agora com fé reformada, tá? Não é fácil, ok? Não é nem um pouco fácil você aplicar reforma a uma igreja que vem do evangelicalismo, né? Porque não é só uma questão de, eita, agora eu creio na predestinação, né? Para algumas pessoas parece que isso é o suficiente, e não é. Se vamos querer ser reformados de verdade, isso tem muitas implicações importantes, e, portanto, muita coisa vai acabar sendo mudada, né? Isso é fato. Inclusive, a tensão que há, por exemplo, em você começar a aplicar certos princípios da fé reformada, que são bíblicos, vai gerar tensão. Porque, tá, uma coisa é falar Deus é soberano, ele predestinou, ele elegeu, e ficar se gloriando nos 5 pontos do calvinismo. O que a maioria das pessoas que se dizem calvinistas fazem e que eu nem respeito como reformados, porque para mim são uns bobões, essa é a realidade. Mas, aplicando de fato a fé reformada, você vai entender o seguinte, que isso implica na nossa vida particular, na nossa vida familiar, porque estamos falando do pacto de Deus. Pacto. Isso implica também no culto solene, tudo tem a ver com pacto. Tá? Tem que haver mudança no culto. O culto tem que ser bíblico de verdade, pactual. Essa é a realidade. Certo? E isso vai também trazer implicações, não é, no contexto da aliança, aos filhos da aliança. E também, justamente, desse assunto de quem vem de fora. E aí, eu não só tive essa tensão com a IPB, né, ou um membro da nossa comunidade teve a tensão com a IPB de não aceitar o batismo que a pessoa recebeu quando criança. Na própria comunidade que eu pastoreava, eu enfrentei isso. Para os irmãos terem uma ideia, esse irmão, eu vou tentar resumir aqui, né, esse irmão, ele teve, na época ele estava terminando a faculdade de matemática, ele é professor, e católico romano, desde a infância, e um católico romano consciente, coerente em muitos aspectos e realmente acreditava, né? E, inclusive, nós conversamos muitas vezes, sabe? Eu pude perceber muita coisa, cara, que eu não ouviria de um evangélico hoje, tá? Eu não ouviria de um evangélico hoje, mas eu ouvi dele. Isso me deixou bastante surpreso. Mas vamos lá. Eu digo em termos de compreensão ou de fé em Cristo de verdade. Eu não... Às vezes não ouço isso da boca de evangélicos, mas tudo bem. Não via isso, né? E esse irmão me procurou porque na faculdade um professor testemunho de Jeová provou por A mais B, não é, que Jesus não era Deus, né? Então, um outro irmão da nossa comunidade, que era amigo dele de infância, levou ele lá em casa para começarmos a conversar. Então, passamos meses estudando sobre a doutrina da Trindade, a partir da própria Escritura, para que ele pudesse ler, perceber, notar isso. E não parece que na época ele teve acesso ao seu padre. Então, eu fui o caminho mais fácil para ele. Só que aí, esse caminho mais fácil acabou despertando a compreensão dele, né? E também ele chegou na transição que nós estávamos passando, né? E já foi aprendendo um pouco da fé reformada. E quando passou o tempo, né? Passou um ano mais ou menos, ele estava indo para os cultos e permaneceu. Permaneceu. E depois veio a conversa, mas e aí? Você é católico romano, né? Você vai estar sempre aqui na igreja, todo culto. E, pastor, eu já estou por aqui mesmo. Inclusive, né, a consciência de igreja e o respeito à disciplina, à autoridade foi tão grande da parte dele que antes de dizer bem assim, eu quero ser protestante, eu quero ser reformado, mas antes de fazer isso eu tenho que falar com meu padre
e eu quero apresentar para ele as razões. E eu respeitei muito isso, sabe? Respeitei muito isso mesmo. Porque ele não saiu com essa atitude que muitas pessoas têm aqui no nosso contexto. Você sabe muito bem, você sabe muito bem. As pessoas são assim hoje, né? Tipo, rapaz, eu tô incomodado com essa igreja, você sai e nem avisa. É assim que funciona no meio evangélico. E o cara teve essa compreensão, veja, eu estou tendo convicções realmente reformadas agora. Eu tenho aprendido muito no culto, nessas aulas, na escola bíblica, e agora eu quero ser um cristão reformado. Mas eu primeiro tenho que resolver com meu padre. Então ele passou um tempo estudando, se preparando, porque ele queria literalmente debater com o padre dele. No caso, para poder explicar para eles, ó, para ele, ó, padre, eu estou saindo, eu estou deixando de ser católico romano, tá? E indo para uma igreja reformada por causa disso, disso, daquilo outro. Inclusive, quando o padre ouviu, ele ficou surpreso, né? Oxe, igreja reformada aqui na cidade. Igreja reformada? Ficou surpreso por causa disso, né? E o que acontece? Nessa vinda dele para nossa comunidade, né? E essa decisão por permanecer lá, não pensem que os membros da comunidade aceitaram. Lembrem-se, nós viemos de uma igreja evangélica. Então, não é fácil você. Não tem como você ter uma mudança uniforme na igreja. As pessoas têm um tempo para aprender, para digerir muitas coisas. E, portanto, esse irmão sofreu. E começaram a botar pressão nele. Eu tive que lidar muitas vezes com situações em que numa escola bíblica, quando o assunto tinha a ver com isso, alguns irmãos ficavam, na hora, sabe, puxando o debate com ele. E eu falava para ele, fique quieto, não debata não. E o pessoal insistindo e não tratando ele como cristão. E desrespeitando ele como cristão. O cara já estava indo para a comunidade já há quase um ano, aprendendo, sendo firme em suas convicções, sendo um cristão exemplar. Mas na comunidade, ele tinha o selo da maldição católica romana. Era assim que era visto, tá? E então veio a pressão sobre ele, porque o pessoal ficava atacando ele de verdade. Eu não tô brincando, não. Eles enchiam a paciência mesmo, tá? Com piadinha. Isso era chato pra caramba, certo? E depois começaram a colocar pressão em mim. Né? Colocaram a pressão em mim. E eu não cedi essa pressão. Não cedi essa pressão de jeito nenhum. Certo? Não cedi essa pressão. Isso foi em 2016. Não cedi essa pressão. Tá? Porque eu estava o acompanhando já pastoralmente. Já há quase um ano. Quase um ano. E eu pude testemunhar, ensinando para essa ovelha, eu pude testemunhar a sua consciência de igreja, consciência do batismo, dos sacramentos, tudo isso eu pude testemunhar. Fez a catequese completa, ok? E como a tensão era grande, eu não cedi. Naquela época, como irmãos começaram a buscar fontes, vamos ver lá com um batista não sei das quantas. Você vê, era uma situação complicada, porque eles não estavam entendendo bem o que é a fé reformada. Até então eu já entendia, mas eu vejo que eu tive que ficar durante um bom tempo me segurando, e não aplicando aquilo que eu já cria por respeito à comunidade, para não ser radical com a comunidade. Então, cara, demorou. Tanto é assim que eu nem pude ter o prazer de batizar minhas filhas quando crianças, pequenininhas. Eu tive que deixar elas crescer mais um pouquinho, porque isso era ainda uma coisa inaceitável para a igreja. Só que hoje, graças a Deus, está tudo normal. O tempo, Deus, assim, ele trabalha de uma maneira muito maravilhosa, porque o ensino vai sendo administrado e uma hora o Espírito Santo vai convencendo as pessoas. Essa é a verdade, tá? Ele que vai convencendo todo mundo ali. E foi o que aconteceu. Então não tem mais tensão, mas naquela época, no começo, eu sei o que eu passei ali, meu amigo. Eu sei. Foi pesado, né? Foi chato demais. E eu mantive essa posição e defendi esse irmão, de jeito nenhum. Não vou, não vou submeter o irmão ao batismo. Por quê? Porque ele já foi batizado. Ele já foi batizado, tá? E a coisa ainda que foi muito boa ainda foi porque o irmão, naquele contexto, estava demonstrando testemunho mais do que aqueles opositores, tá? E eu não... Veja, eu conversava com ele sobre esse problema, certo? Conversava mesmo e ele aprendeu tudo direitinho. Aprendeu tanto o que eu ensinei ali que ele argumentava, que ele defendia a sua fé, defendia... Entendeu a situação? Então, na tensão, eu percebi que essa pressão da comunidade ia ser ruim permanecer desse jeito, porque
eles estavam buscando fontes, até mesmo batistas, para argumentar contrário, ou seja, estavam buscando fontes que no fim têm um pensamento anabatista para rejeitar o batismo da Igreja Católica Romana, foi quando eu pedi ajuda para as igrejas reformadas. Até então não havia esse contato, né? Quer dizer, nós tínhamos o contato, mas não de eles nos ajudarem com relação a aulas e etc. Então foi quando eu pedi socorro. Olha, chamei o pastor Lúcio, ele está agora na Igreja Reformada de Caruaru, e o pastor Abraham de Graaf, né, que é pastor holandês aqui, missionário do Brasil. Pedi ajuda. Eu posso falar sobre esse assunto? Posso. Mas na nossa comunidade, talvez isso soe como sendo autoritarismo da minha parte. Porque até então a comunidade está aprendendo tudo comigo. Eu ensino tudo aqui. Foi eu que trouxe, por exemplo, os padrões de fé de Westminster, foi eu que trouxe, por exemplo, a transformação de unidade, depois que vocês me entregaram, é claro, mas tudo vem por meio do meu trabalho, né? Isso está me deixando com um pouco de receio, porque eu estou com medo que as pessoas pensem que eu sou um cara autoritário e que o que eu estou falando é o que eu quero, que minha fé é isolada. Então, para que eles saibam, não é, que não é uma coisa minha especificamente, mas esta é a fé reformada, eu preciso muito que vocês venham me ajudar. E ao invés de eu falar sobre esse assunto, não é, eu quero que vocês venham. E os irmãos vieram. E eles vieram para tratar justamente sobre o batismo. Não somente com pregações, mas com aulas, não é? Com bate-papo realmente, com aula onde houve a oportunidade de fazer perguntas, questionamentos, tá? Pastor Abrão, pastor Lúcio, e foi uma grande bênção, porque eles puderam ouvir, eles puderam saber ali que não, isso que eu estava mantendo, ou a minha defesa ao irmão que veio da Igreja Católica Romana, não é? Aquele não precisasse ser rebatizado, não é? Ou não tivesse que negar o batismo que ele recebeu quando criança da Igreja Católica Romana, não era um pensamento isolado. Este é o pensamento reformado, sim. Os irmãos estiveram ali e apoiaram muito. E depois que isso foi falado, os irmãos questionaram, fizeram perguntas, não é? E todas foram muito bem respondidas e então a coisa ficou tranquila. E então concluiu a catequese, pública profissão de fé, agora é membro da igreja. Alguns na época saíram, porque não se dobraram a isso, tá? Infelizmente, isso acontece, mas eu não podia. Eu não podia, por questão de consciência mesmo, de convicção de fé, de tradição também, né, reformada por minha convicção, submeter uma ovelha de Cristo, tá, que recebeu devidamente um batismo cristão, né, submetê-la, para mim, manifestando uma contradição terrível, não é, de submetê-la a um rebatismo. Ou negar o batismo que recebeu para chamar aquilo de o primeiro batismo. Hoje, irmãos, com todo o respeito que eu tenho aos demais evangélicos, aos meus irmãos, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu amo mesmo, pastores que eu admiro, que eu respeito muito, mas hoje eu falo, tá? Eu fui batizado quando criança na Igreja Católica Romana e mais tarde, quando já com meus 19 anos, 18 anos na verdade, na Igreja Evangélica, em uma igreja evangélica. Mas hoje eu posso dizer, o batismo que eu recebi de verdade foi o na Igreja Católica Romana. Lá eu fui batizado quando criança, tá bom? Lá as promessas de Cristo me foram feitas. E hoje essas promessas estão se cumprindo, certo? Então esse foi o batismo que eu recebi. Na igreja evangélica o que eu recebi foi só um anabatismo. Foi uma prática de rebatismo, foi uma coisa que não faz sentido para mim, tá? E não faz sentido para nós que seguimos a tradição reformada clássica, tá certo? Então essa foi a aula. Na verdade, lendo esse artigo, comentando um pouquinho. Espero que para os irmãos tenha sido proveitosa, né? Que temos praticamente uma hora, né? Nesse material aí. E eu espero que os irmãos possam aproveitar, deixem seus comentários, questionem. E eu vou estar trazendo, os irmãos todo dia de discordar também de alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou trazendo realmente esses artigos. Vou trazer mais artigos sobre o assunto, né? Os próximos eu estarei trazendo também sobre, especialmente a questão do batismo infantil, a nossa compreensão como reformados. Né? Tem muito conteúdo para ser trazido aqui para o canal. Essa é a playlist Batismo Reformado. Né? Se vocês estão chegando agora, não se inscreveram, se inscrevam, espalhem o conteúdo. Vamos trazer, não é, fé reformada tradicional, clássica, tá certo? Continental para as pessoas conhecerem também. É hora de as pessoas aprenderem que a fé reformada ela não está limitada a IPB, certo? Ou qualquer outra igreja que se chama de reformada e não é confessional. Não, a fé reformada ela tem é, é, é,
uma história, não é? Ela tem um início ali, nós podemos mapear, nós podemos compreender o que é o pensamento clássico reformado. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.